Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 115, versículo 16. Semana passada eu comecei ministrando com o tema Vivendo pelo Espírito. Não concluí a mensagem a semana passada, também não vou concluir hoje. Estamos numa série de mensagens, Dependência do Espírito Santo. Hoje é a terceira mensagem, dessa série, e eu espero, permitindo Deus, concluirmos no próximo domingo. Mas a grande sacada dessa série de mensagens é que o meu desejo é que todos nós possamos compreender o nosso real papel de cidadão dos céus aqui na terra. Ouça, nós precisamos entender isso. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos cidadão deste mundo. Nós estamos aqui em uma missão. Nós estamos aqui para restabelecer o reino de Deus aqui na terra. Nós precisamos entender o nosso potencial de cidadão dos céus aqui na terra. Há um texto que nós lemos, e vamos ler agora, Salmos 116, Salmo 115, versículo 16, que diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor. Ou seja, nos céus, quem manda é Deus. Mas o texto continua, e diz: mas a terra Ele confiou ao homem. Preste atenção, os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou aos homens. É importante nós entendermos isso. Quando nós entendemos que não acontece, preste atenção, nada na terra sem a sua interferência, sem a sua permissão, muda muita coisa na nossa vida, quando a gente descobre essa verdade. Porque na maioria das vezes, ouça, a gente fica pedindo para os céus interferir na terra. Deus, muda a minha vida. Deus, restaura o meu casamento. Muda a minha história financeira. Faz a minha igreja crescer. Abençoa o meu pequeno grupo, a minha célula. Senhor, me dá um emprego novo. Me faz prosperar. Senhor, eu quero casar. Senhor, abençoa os meus filhos. A gente quer que os céus interfiram na terra. Mas a Bíblia deixa bem claro que os céus jamais vai interferir na terra sem a sua permissão. Por quê, pastor? Porque Deus, Ele é imutável. Deus não muda. Se Deus falou A, é A e ponto final. Deus, Ele não quebra os seus princípios. Deus, Ele não volta atrás na sua palavra. Quando Ele disse que se Adão pecasse, um homem teria que morrer, um homem morreu. Não foi Adão, foi o próprio Senhor Jesus Cristo, mas um homem morreu. Ele não volta atrás. Então preste muito bem atenção. Deus deu livre-arbítrio ao homem, e Deus liberou uma sentença sobre o homem. Qual a sentença que Deus liberou sobre o homem? Crescer e multiplicar, frutificar e ter domínio sobre os animais, sobre as aves, sobre os peixes, sobre todos os animais. Ter domínio, dominar o pecado. Dominar o pecado. O Senhor Deus disse para Caim: Caim, Satanás está à porta do seu coração. O pecado está ameaçando você, mas cabe a você, Caim, dominá-lo. Então isso quer dizer que toda espécie de pecado, ouça, escreva, eu e você, nós podemos dominá-lo.
Ah, mas eu caí porque a carne é fraca. É verdade, a carne é fraca, mas a Bíblia diz que o Espírito é forte. Se você for governado, dirigido pelo Espírito Santo, não vai ter pecado nenhum que te derrube. Preste atenção. Deus disse para Caim: o pecado ameaça a porta do seu coração, mas cabe a você dominá-lo. Deus nos criou, atende aí que pode ser Jesus. A gente fica meio sem graça quando toca o celular assim, né, no meio do povo, mas acontece, a gente esquece às vezes. Fica tranquilo. Olha aqui. Deus, Ele disse que nós podemos dominar. Então, veja bem, nós precisamos entender que Deus nos deu um poder para dirigir e para governar essa terra. Então, o mais alto dos céus pertence ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Deus não vai fazer nada na terra sem que você dê legalidade a Ele. Porque, veja bem, às vezes a gente fala tanta coisa: eu quero Deus, eu amo Deus, eu quero minha vida mudada, eu quero minha vida transformada. A gente fala, mas as nossas ações não condizem com a nossa fala. Porque uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Muita gente quer Deus, mas poucas estão nas igrejas agora. Muita gente quer prosperar, mas poucas querem semear. Muita gente quer dar certo na vida, mas poucas querem estudar. Poucas querem ler. Poucas querem investir, poucas aceitam ser confrontadas. Nós precisamos entender isso. Eu quero que Deus, pastor, eu quero sim, eu entrego minha vida nas mãos de Deus, a minha família é de Deus, mas as suas atitudes não condizem com a sua fala. Você diz que é de Deus, mas você não dá legalidade para Deus agir. E como que a gente dá legalidade, pastor? Muitas vezes até calado. Tem hora que a gente dá legalidade para Deus agir na nossa vida em silêncio, fechando a boca. Às vezes Deus quer fazer, mas a gente atrapalha Deus, interfere na ação de Deus. Ouça Mateus, capítulo 18, versículo 18, diz assim: digo-lhes a verdade. Quem vai dizer? O Senhor Jesus. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. Às vezes a pessoa está com a vida toda arrebentada. Aí você diz assim: aí como que você está? Ah, todo jeito que Deus quer. Não, do jeito que você quer. É você que não administra bem a sua vida. É você que não sabe fazer contas. É você que não ouve ninguém. É você que dá cabeçada toda hora. O que Deus tem para você é bom, perfeito e agradável. Deus não quer ver você sofrendo. Deus não quer ver você infartando. Deus não quer ver você com colesterol alto. É você que está tomando Coca-Cola demais. É você que está comendo a gordura do frango. É você que diz que a gordura da picanha é maravilhosa, e quando alguém não come, você vai lá e pega do prato de todo mundo e come. É você que está descontrolando o seu colesterol, e é você que está entupindo a sua veia. Não é nem o diabo, é você. Quem está me entendendo? Isso aí. Então, pô, pastor, Deus sabe de todas as coisas, agora eu vou ter que operar. O médico falou que vai ter que pôr uma ponte de safena, mas tá bom, que a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é sua vontade. Deus te deu um coração zero bala. Você que encheu de gordura. Entendeu? Então agora dá um grito de socorro. Salomão vai dizer que Deus fez o homem perfeito, mas ele se meteu em encrenca. Deus criou você sem falar palavrão. Deus criou você inocente, puro. Você que foi se envolvendo com gente errada, pessoas erradas. Você que foi se habituando, se acostumando a ambientes malignos. Você que foi atraindo o pecado, mas Deus te fez perfeito. Então, tudo que nós ligarmos na terra, será ligado nos céus. Tudo que nós desligarmos na terra, será desligado nos céus. Por isso que no casamento nunca é um só que erra, sempre é os dois.
Porque se só um quiser errar, não vai dar confusão. Porque 2 precisam errar para bagunçar tudo. E 2 precisam fazer tudo certo para que os céus abençoem. Quem está me entendendo diz amém. Tem o dito popular que diz que quando um não quer, 2 não brigam. Entendeu? Quando não quer, 2 não brigam. Se os 2 estiverem determinados a ligar aqui na terra o sucesso no seu casamento, já era, meu irmão. Pode vir interferência de todos os lados, nada, ninguém vai abalar o seu relacionamento. Se você tiver decidido a permanecer casado até que a morte o separe, mas é casado saudavelmente, não é casado toda hora brigando, toda hora um ferindo o outro, toda hora um machucando, não, casado saudavelmente. Se vocês decidirem, os 2 decidirem isso e dizer, olha, no dia que eu entender que eu errei, eu vou te pedir perdão. Quando eu achar que você errou, eu vou falar que você errou. Não vamos fazer bico, não vamos ficar não vamos dormir separado, não vamos ficar sem se falar. Não adianta, eu não vou largar você e você também não vai me largar. Fechado? Fechado, ponto. Fechou, tá ligado, aliança. Aliança. Aí você vai ter os céus ao seu favor. Alguém vai querer interferir, alguém vai querer falar, vai vir não sei o quê, e você vai dizer, não, nós estamos juntos, aqui a vitória é nossa. Eu acredito no meu esposo, eu acredito na minha esposa. É assim. É assim na igreja, é assim na empresa. Não pode ter 2 visões. Onde tem 2 visões, geralmente vai gerar divisão. Tem que ter uma visão só. Então Deus está dizendo, olha, tudo que vocês ligarem na terra será sido ligado nos céus. Se vocês concordarem na terra, os céus vai liberar o que vocês desejam. Mas se vocês não entrarem em acordo aí na terra, os céus não podem fazer nada. Quem sabe a sua vida não sai do lugar? Quem sabe você só não está melhor ainda hoje, porque você não entra em concordância com ninguém. Você acha que sabe tudo. Você é o mais inteligente da turma. Você é o mais santo da igreja. Você é o único que tem informação de tudo e sabe tudo e não chega a lugar nenhum. Sabe, talvez você não para em empresa nenhuma porque você não aceita entrar em acordo com seu diretor, com seu gerente. Você entra na empresa e logo faz um montinho lá com alguns outros funcionários e se vira contra a autoridade daquela empresa, daquela instituição. Você nunca é transparente, você nunca tem aliança com ninguém. Jamais Deus vai abençoar pessoas assim. Jamais. Deus é um Deus de aliança. Por isso que Ele está dizendo, tudo que vocês ligarem, vocês, não é você, tudo que vocês ligarem, mais de uma pessoa. Tem gente que quer ser abençoado sozinha. Tem gente que quer que o Espírito Santo mate o outro para ele ser bem sucedido. Tem gente que quer que o Espírito Santo feche a empresa do outro para que a dele dê certo. O Espírito Santo não vai fazer isso. Só faria isso alguém muito limitado, que não consegue abençoar os 2. Mas a Bíblia diz, ouça, que Deus, Ele é dono da prata e do ouro. A Bíblia diz que Deus tudo criou. A Bíblia diz que o ouro, a prata, tudo pertence a Deus. A Bíblia diz que é Ele que levanta reis, é Ele que abate reis. A Bíblia diz que Ele tira um menino lá de trás das malhadas e coloca no lugar, no trono, para reinar. É Ele que pega um escravo como José e coloca para governar o Egito. Deus é Deus, Ele tem bênção para todos, Ele quer aliança com todos, Ele tem milagre para todos. Deus nunca vai prejudicar o outro para abençoar você, nunca. Não existe isso, não existe. Nós precisamos entender quem nós somos. Nós somos cidadãos dos céus na terra. Então aprenda a viver em aliança, em concordância. Conversa, dialoga, tira dúvidas, pergunta, mais uma vez, de novo, conversa, dialoga e cheguem a um denominador comum. Você vai prosperar. É assim em casa, é assim no casamento, é assim com os filhos, é assim na empresa, é assim na igreja, é assim com as amizades. Você nunca vai encontrar alguém que faça 100% o que você gosta.
nenhuma instituição, nenhuma empresa, nenhuma igreja, nenhuma escola, nenhum governo vai fazer 100% o que você te agrada. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Então, eu quero entrar aqui no primeiro tópico. Qual que é o primeiro tópico? Vamos viver pelo Espírito. Diga comigo, viver pelo Espírito. Diga, viver pelo Espírito. Entenda, é o espiritual que governa o natural. É o espiritual que governa o natural. Diga comigo, o espiritual governa o natural. Então vamos lá. Algumas vezes nós tentamos ter um pé no reino dos céus e um pé no reino do mundo. Nós queremos que o Espírito Santo olhe para o outro lado, enquanto nós nos comportamos de acordo com uma cultura que é estranha ao Espírito Santo. Se você quer ser abençoado pelo Espírito Santo, você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Você tem que ser governado pelo Espírito Santo. Você tem que buscar viver pelo Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 16 ao 17, Paulo vai dizer assim, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha o que Paulo vai dizer, gente. Aqui derruba aquela desculpa: a carne é fraca, né, pastor? Foi sem querer. Eu sempre trabalhei com jovens. Desde quando eu me entendo por gente na igreja, envolvido com adolescentes, com jovens. Quantas vezes a gente já atendeu jovens? Aí o cara transava com a menina, ficava grávida, porque geralmente alguns só se arrependem quando aparece a barriga, né? Quando não aparece a barriga, fica debaixo dos panos, literalmente ali, né? Aí, quando aparece a barriguinha, o pastor foi sem querer. Eu não sei onde estava com a cabeça. Safado. Não sabia não, né? Foi sem querer. Você deu lugar à carne, você planejou, você analisou, você admirou. Trocaram conversas, mensagens, WhatsApp, bilhetes, e-mails, encontro, janta. Ficou até tarde, passou a mão, abraçou, beijou. A barriga não cresce só com olhar, cresce? Não. Tem que fazer alguma coisa, tem ou não tem? Planejou. Então preste atenção, Paulo vai dizer: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aí ele continua: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Paulo está dizendo: ou você faz a vontade do Espírito Santo, ou você faz a vontade de Deus, ou você vai fazer a vontade das trevas. Mas você, Isaac, não tem vontade própria. Ou você agrada a Deus, ou você, Isaac, agrada as trevas. Não existe um meio termo. Isso é coisa do homem. Não existe coisa do homem. Existem coisas de Deus e existem coisas das trevas. Não existe reino do homem. Existe reino dos céus e existe reino das trevas. Só isso. Então Paulo vai dizer: se vocês viverem pelo Espírito, na dependência do Espírito Santo, vocês não vão fazer de maneira nenhuma os desejos da carne, pois a carne deseja contra o Espírito, a carne é o contrário ao Espírito, e o Espírito é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E Paulo continua a classificar a cultura da natureza rebelde. Gálatas 5, 19 a 21, ele vai dizer: ora, as obras da carne são manifestas. Quais são? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Ele diz mais: idolatria e feitiçaria, ódio,
discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ele diz: eu os advirto, como antes já adverti, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo vai dizer: se você desejar fazer o desejo das trevas, você não vai herdar o reino de Deus. Quando a gente entende isso, gente, tudo muda. Porque na maioria das vezes nós passamos a frequentar a igreja e achamos que para ir para os céus, para ter uma vida abençoada, é só ir na igreja de domingo, é só ouvir a palavra, é só fazer de conta que obedece, que faz, que ora, dá glória a Deus, aleluia, cantar alguns louvores, levantar as mãos. Não! Na verdade, a vida cristã não acontece aqui dentro. A verdadeira vida cristã acontece lá fora. É lá fora que nós vamos ser provados. É lá em casa que nós vamos ser desafiados. Então nós precisamos entender isso aqui. Eu quero morar com o Senhor Jesus eternamente. A vida não termina aqui. Nós somos eternos. Nós vamos voltar para a nossa pátria de origem. O Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja. Virá buscar a sua igreja. Eu quero subir. Então, para eu morar eternamente com Ele, eu preciso viver a cultura dos céus e não da terra. Eu preciso ser governado pelo Espírito Santo e não pelas trevas. Eu preciso aprender a cultura dos céus e não das trevas. Paulo diz, a palavra herdar aqui, quando ele diz herdar o reino dos céus, a palavra herdar aqui implica em viver uma experiência com o reino, ou no reino. Experimentar o reino. A cultura dos céus e a cultura do mundo são opostas. Nós não podemos experimentar o reino dos céus se vivemos de acordo com a cultura mundana. Não vamos. Não vamos. Somente, ouça isso, somente a natureza mudada nos capacita a viver como Deus vive. Vamos falar juntos? Está na tela. No 3, bem forte, 1, 2, 3. Então o grande desafio do cristianismo, o grande desafio do evangelho é mudar, é transformar a nossa natureza. É aqui que está o nosso desafio, meu irmão. Eu sei que existe muitas mulheres macho por aí. Aqui não, só lá na China. Aquelas mulheres mandona. Não, minha mãe me ensinou assim. Lá em casa sempre foi assim. Eu não mudo. É minha natureza. Tem homens machistas, tem ou não tem? Tem. Aqui não, só lá no Iraque. Aqui não tem, no Brasil não. Muito menos nessa igreja. Homem macho, quem manda aqui sou eu. A última palavra nessa casa é a minha. Eu fui sempre assim, ninguém vai me mudar. Se não gostou, vai embora. Pega os seus panos e vai para casa da sua mãe. Eu sou seu pai. Enquanto você morar aqui debaixo desse teto, a última palavra é a minha. Vai comer isso e ponto final. Minha mãe sempre foi uma mulher de Deus. Mas eu lembro que quando nós éramos crianças, a gente queria mais comida e ela sabia que a gente não ia comer mais. Aí ela falava assim, menino, se tu não comer, eu vou enfiar por tudo que é buraco teu. Mas você vai ter que comer. Hoje ela não faz mais isso com os netos. Mas o que a gente fazia. Deus mudou a natureza da minha mãe. Então, gente, o nosso grande desafio é ter a nossa natureza mudada. Porque a nossa natureza de origem é a natureza divina, é a natureza de Deus. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Você é como Deus é. Pensei que você ia dar uma glória a Deus. Você é como Deus é. No resumo da ópera, você é um pequeno Deus aqui na terra. Não com a soberania que o Eterno tem, mas você representa a Deus. Você é um representante legal de Deus aqui na terra. Você tem que falar a linguagem dos céus aqui na terra. Esse foi o grande desafio e um grande confronto que Jesus teve com os fariseus.
Porque os fariseus vivem até hoje na base da lei, e Jesus é na base do amor. Ele disse: um novo mandamento vos dou. Ou seja, o mandamento antigo esquece, a velha aliança esquece. Eu vou dar um novo mandamento. Na lei era: ama o teu próximo como a ti. Como que é, gente? Na lei, ama o teu próximo como a ti mesmo. Vamos ver o novo mandamento? Um novo mandamento vos dou: ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Agora a gente tem um referencial. Quem é? Jesus Cristo. O amor em pessoa. Agora eu não vou amar mais o pastor Erir como eu me amo. Eu tenho que amar o pastor Erir como Jesus me amou. Agora, como que Jesus me ama? Eu sou perfeito? Não, eu sou imperfeito, e Ele me ama com as minhas imperfeições. Paulo vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco quando Ele entrega Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Que coisa louca, coisa louca. Ele não esperou a gente se regenerar, Ele nos amou. Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados. Vem como você está, cara. Você está decepcionado, você está cansado de pecar, você está cansado de se prostituir, você está cansado de se fornicar, você está cansado de adulterar, você está cansado de beber, você está cansado de cheirar, você está cansado de fumar, você está cansado de fumar pedra, você está cansado de mentir, você está cansado de brigar com seu cônjuge, você está cansado dessa vida. Pode vir do jeito que você está, porque eu vou te transformar. Então, o padrão dos céus agora não é mais a lei, não são os mais 10 mandamentos. O padrão agora é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Na lei era olho por olho e dente por dente. Lembra aquela mulher que foi apanhada em adultério? Olha como foi o discurso do povo. Mestre, na lei de Moisés diz que todo homem e toda mulher que for apanhado em adultério deve ser o quê? Apedrejado. É verdade, na lei de Moisés. E tu, mestre, o que o senhor diz? Qual que era a saída deles, a pegadinha deles? Se Jesus diz: não, libera a mulher, perdoa a mulher, eles diriam: mas o Senhor disse que não veio revogar a lei, o Senhor veio cumpri-la, e o Senhor não está cumprindo. Se Jesus falasse assim: apedreja mesmo essa desgraçada, eles diriam: mas o Senhor disse que é amor? Que amor é esse? Aí Jesus tem uma sacada maravilhosa. Jesus é lindo. Jesus diz assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Agora olha interessante, a Bíblia diz que foi saindo um a um, do mais velho ao mais novo. Os mais experientes, os mais vividos, os crentes maduros, que sabem classificar todo tipo de pecado, foi saindo um a um, um a um. Aí foi chegando a vez dos jovens, dos adolescentes, dos pré-adolescentes. Aí chegou a vez do Isaquinho, do Lucas. Todo mundo foi embora. Só ficou quem? Jesus e a mulher. Ele disse: filha, cadê os teus acusadores? E ela disse: foram embora. Ele diz: então, eu também não vou te condenar. Vai e não peques mais. Vá e não peques mais. Sabe, irmão, sabe por que Jesus nos ama? Para a gente não pecar mais. Sabe por que Ele nos perdoa? Para a gente não viver mais na prática do pecado. É isso que Ele deseja da gente, é não viver mais na prática do pecado. Aquilo ali não foi uma autorização para a mulher continuar adulterando, não. Foi uma autorização para a mulher se santificar. Aquilo ali foi um selo, foi uma legalidade para a mulher se purificar, cada dia mais buscar a Deus. Então nós precisamos entender isso. 2 de Pedro, para nós encerrarmos, 2 de Pedro 1,4 diz assim: por intermédio destas, Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Qual o desejo de Deus?
é que nós sejamos participantes da natureza divina. Eu acabei de falar aqui a natureza divina. A natureza divina a lei diz que tem que apedrejar. A natureza divina diz que tem que amar, porque só o amor cura, só o amor transforma, só o amor restaura. Eu sou de uma época na igreja evangélica brasileira, que quando alguém pecava, em algumas igrejas, hoje não existe mais, graças a Deus, mas alguém falava assim, um líder: você se coloque de pé, você está excluído por 6 meses, porque cometeu tal ato de pecado. Olha que coisa maluca. Você está excluído, enquanto Jesus veio incluir, o homem estava excluindo. Enquanto Jesus chama para perto, o homem estava expulsando para longe. Lembra Zaqueu? Cobrador de impostos. Está ali. Está um grande exemplo de gente que fala uma coisa e faz outras, e de pessoas que às vezes não falam e todo mundo julga mal, mas a atitude da pessoa é outra. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos. Todo mundo falava mal dele, um cara de alta patente. Ele ouve falar que Jesus vai passar na região. Ele é de baixa estatura, decide subir numa árvore e quietinho só quer ver Jesus, só quer olhar para Jesus, só quer ver quem é o indivíduo. Está todo mundo falando dele, está todo mundo falando que vai estar sendo impactado pela vida dele, curando cegos, restaurando casamentos, libertando jovens das drogas. Ele quer saber quem é Zaqueu. Está só ele na árvore e uma multidão seguindo a Jesus. Talvez multidões tocando em Jesus, talvez multidões comprimindo Jesus, mas Zaqueu está lá. Jesus está vendo toda a multidão aqui, olha para cima e diz: espera aí, uma coisa está aqui embaixo, no mundo natural. Uma coisa está aqui embaixo dentro das suas possibilidades. Outra coisa é fazer aquilo além das suas possibilidades para ver Jesus. Jesus disse: esse cara quer mudança. Esse cara quer mudança. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar, vou jantar na sua casa. Zaqueu desce. Sabe o que aqueles que estavam seguindo Jesus começaram a fazer? Murmurar. Como que ele diz que é Deus e vai na casa de um pecador? Mas é lá que ele tem que ir. É na casa do pecador. Jesus veio para você. Jesus veio para nós. Jesus é para nós que se sente pecador, imperfeito, falho, limitado. Pensa num homem falho, está aqui falando com vocês. Pensa num cara que todo dia tem que estar aos pés da cruz, porque se ficar um dia sem ir aos pés da cruz, está frito. O pecado vence. Está aqui falando com você. Pensa num cara muito, mas muito limitado. Sou eu. Jesus veio para nós. Jesus veio para nós. Tem mulher, tem homem que olha para os pastores e acha que os pastores, o músico aqui em cima do altar é santo, que olha para as mulheres e não sente nada, que pode ver qualquer imagem e não sente nada. Não. Os mesmos hormônios que Deus colocou em você, homem, Deus colocou em mim. Mesmo hormônio masculino, macho. Mas para a gente não pecar, a gente tem que estar, TSD todo dia, tempo sozinho com Deus, aos pés da cruz, matando a carne, jejuando. A coisa está aqui, você olha aqui, A mulher vem com decote aqui, você olha para cima. Entendeu? Passou aqui, você não vira o pescoço, você continua olhando para frente. É assim, é luta, é guerra. Entendeu? Ai, mas agora está na igreja. Pastor, meu filho está namorando um menino da igreja. Ele é tão de Deus, ele é de Deus, mas os hormônios não são não. Se a senhora não vigiar, o negócio vai pegar. É assim, gente. Jesus veio para nós. Agora, preste atenção. Quando a gente nos submetemos ao senhorio de Cristo, é isso que Pedro está nos ensinando. Quando a gente passa a viver sendo governado pelo Espírito, aí o pecado não terá domínio sobre nós. Não será a nossa vontade que será feita, será a vontade do Espírito Santo. É isso.
Por que, pastor, o senhor nunca fumou, nunca bebeu? Por que você que bebeu por tantos anos, fumou por tantos anos, hoje não faz mais isso? Porque agora a minha vontade é submetida ao Espírito Santo. Porque você que era uma meretriz, você que era um adúltero, hoje você é casado e tem uma família linda, porque hoje o Espírito Santo está governando a minha vida. E você não tem mais vontade de voltar àquelas práticas, às vezes vem, mas eu repreendo e me submeto ao Espírito Santo. Vamos parar de hipocrisia, que não sente mais vontade. Você tomou cerveja, uísque, um monte de coisa por vários anos. Você sabe que refresca, você sabe que alegra você, que faz você rir igual bobo, esquecer os problemas. Está entendendo? Aí nesse dia de calor, passa o comercial na televisão, você passa na frente de um bar, você vai na praça de alimentação do shopping, você vê aquela torre de cerveja, vai dizer que não vem água na boca? Não vem na minha, que eu nunca bebi, mas na sua? Mas e aí, pastor? Posso? Você submeta ao Espírito Santo, que Ele vai te falar. Diga: Espírito Santo, e aí? Ele vai te falar. Eu duvido que Ele vai dizer, vai, mas só uma dose. Ele não vai. Sabe por quê? Nós devemos ser governados, gente, pelo Espírito Santo. Foge da aparência do mal. Seja cheio do Espírito Santo. Se coloque de pé, por gentileza.